E aí pessoal, beleza? Então, aqui é o professor Matheus e hoje então a gente vai falar um pouco sobre a história e a origem da Páscoa. Então, como é uma data que se aproxima, que é a Páscoa, que seria um conteúdo já que nós iríamos trabalhar mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho da história da Páscoa dentro do judaísmo e dentro do cristianismo, que são as religiões que mais comemoram a Páscoa. Então, a Páscoa judaica é conhecida pelos judeus como Pesach, palavra do hebraico que significa passagem. A Páscoa judaica é celebrada de acordo com o calendário dos judeus. Como é que seria esse calendário dos judeus? Então, ele é um calendário lunisolar. O que quer dizer? Que ele é baseado tanto no ciclo da lua quanto no ciclo do sol. E ele é comemorado anualmente no dia 14 de Nissan, pelo fato de que a primeira Páscoa foi comemorada pelos judeus há mais ou menos 3.500 anos, quando eles ainda eram escravos no Egito, lá pelo dia 14 ou 15 da Nissan. A Páscoa judaica, então, ela inicia quando os hebreus eles estão sendo escravos no Egito. Então, quando acontece a primeira Páscoa no Egito, a primeira Páscoa, ela acontece um pouco antes da 10ª praga. O que foi essa 10ª praga? A praga que o anjo da morte passaria sobre a casa, sobre o Egito, e sobre as casas que não tivesse os umbrais das portas marcadas, os primogênitos seriam mortos, ou seja, os filhos mais velhos. Então aqui como os judeus celebraram a primeira Páscoa. Então eles sacrificaram um cordeiro sadio de 1 ano no dia 14 da Nissan. Com isso eles consumiram o cordeiro, que eles não consumiram, eles queimaram. Consumiram pão sem fermento. E por isso também então ela se chama festa de pães asmos. Eles marcaram então com o sangue desse cordeiro as umbrais das portas, ou seja, aquela parte de cima das portas. Consumiram também o vinho sem fermento, ou seja, nessa Páscoa tudo que eles consumiram era sem fermento. Como então os judeus comemoram a Páscoa hoje, então nos dias atuais? Alguma coisa é igual e alguma coisa mudou, ela adaptou. Então a Pesach é uma festa que é comemorada até os dias de hoje, e eles comemoram esse dia como festa religiosa para relembrar que o Senhor fez isso. Vocês, os seus descendentes, devem comemorar a festa da Páscoa para sempre, sendo que isso, gente, está na Bíblia. Ou seja, por que está na Bíblia? Porque todo o Velho Testamento é o Torá dos judeus, é o livro sagrado dos judeus. Então, como está lá, eles sempre comemoram. A Páscoa judaica, então, ela é inaugurada no Seder, que é tipo um jantar familiar de celebração dos judeus, onde então acontece algumas leituras, principalmente a leitura do Haggadah, que é o livro que contém a história da libertação do povo judeu. É um livro próprio que conta só sobre isso. Os judeus durante a Pesach não comem nada fermentado, e a celebração inclui uma série de alimentos que possuem cada qual sua simbologia. Ou seja, no próximo slide a gente vai ver que cada alimento que eles consomem nesse jantar e nessa semana da Páscoa, então eles possuem um significado próprio. Então, os alimentos: o matzah, que é um pão sem fermento; o vinho, que é um vinho especial para Páscoa, ou seja, que é um vinho sem fermento. Então, como eu já havia dito, eles não consomem fermento. O zeroá, que é um pedaço de osso com a carne, ou seja, é um pedaço de osso que tem um pedacinho de carne que foi tostado e simboliza o sacrifício, ou seja, porque eles mataram um cordeiro na primeira Páscoa. O mahor, que é uma raiz amarga que simboliza a amargura do tempo de escravidão, ou seja, é tudo ligado com o tempo da escravidão. Que é também o alface, que também simboliza essa amargura, ou seja, se não tem esse mahor, substitui-se por alface. O charrosed, que é uma pasta de mistura de maçã, uva e nozes, que simboliza a argamassa que era usada pelos judeus para fazer tijolo, ou seja, a união do povo judeu. Água salgada, que simboliza as lágrimas e o suor derramado pelos judeus. O beitza,
que é o ovo cozido, que simboliza a esperança pela recuperação do Templo de Salomão. E esses alimentos são consumidos durante então o jantar inaugural da Páscoa, ou seja, o Seder. E eles consomem outros pratos também, como Gefcht, que é um bolinho de peixe com uma cenoura em cima. O Seder é tão relevante na história judaica tanto que na última ceia, momento que é marcante então para a história dos cristãos, para a história do cristianismo, ele foi celebrado esse jantar, ou seja, Jesus celebrou o Seder. Por quê? Porque Jesus era judeu. Então aqui, pessoal, a gente vai então para Páscoa cristã. Então a gente viu sobre a judaica, agora a cristã. A Páscoa para os cristãos, ela se relaciona então com a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Dentro então da tradição cristã, a ressurreição de Cristo acontece no terceiro dia após a sua crucificação, que cai bem certinho no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa que os judeus comemoravam. Então, dentro da tradição cristã, a Páscoa é uma das datas mais importantes, juntamente com a data de Natal, que seria o nascimento de Jesus. O próprio apóstolo Paulo falou em uma de suas cartas que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Isso quer dizer, se não houve a ressurreição de Jesus, seria falsa essa pregação, para quem não acredita. Esse pequeno trecho da Bíblia dá uma dimensão do grau da importância da ressurreição para a crença cristã. Ele nos dá a entender que sem a Páscoa, isto é, sem a ressurreição de Cristo, a fé dos cristãos não teria sentido prático. Ou seja, os cristãos entendem que a morte de Cristo foi um sacrifício voluntário com o propósito de salvar a humanidade de seus pecados. Por meio desse sacrifício, a humanidade ganhou uma nova chance. Ou seja, também aqui a questão da passagem. Páscoa, Pesach, passagem. Para os cristãos, então, da morte de Jesus para sua ressurreição, quando ele viveu. Então, aqui é uma imagem ilustrativa, só referente a Jesus. As tradições da Páscoa cristã. A Páscoa é comemorada dentro do cristianismo de diferentes maneiras, e essas variações acontecem por conta das distintas vertentes cristãs que existem. Ou seja, por que isso acontece? Por causa que os cristãos comemoram a Páscoa, mas cada um comemora de uma maneira diferente. Por quê? Católico, evangélico, luterano, anglicano, Assembleia de Deus, todas as igrejas que acreditam em Cristo são cristãs. Porém, cada uma tem uma doutrina diferente, um ensinamento diferente. Todas elas comemoram a Páscoa no mesmo dia. Porém, muda um pouco a sua forma de comemorar. Então, como no Brasil é mais forte, então a tradição católica, ela inicia então a Semana Santa, que acontecem várias missas e várias celebrações durante essa Semana Santa, que é a semana que antecede a Páscoa, que com diversas ensinações então da crucificação, a ressurreição de Jesus Cristo, que são conhecidas como a Paixão de Cristo. Então, quem é católico conhece mais isso do que quem é de outra denominação. A Quaresma. A Páscoa então encerra-se a Quaresma, que é o período de 40 dias que é iniciado na quarta-feira de cinza. Então, nessa tradição, o que seria a Quaresma? A Quaresma foi o tempo em que Jesus passou no deserto, simbolizando então os 40 dias que Jesus passou no deserto, se preparando para a crucificação. Então, a Semana Santa. Então, a Semana Santa ela encerra-se, na verdade, com o domingo de Páscoa, mas ela inicia-se então com o domingo de Ramos, que marca quando Jesus chegou a Jerusalém. Outra data importante dentro da Semana Santa, então, é a Quinta-feira Santa, que é a quinta-feira que aconteceu a última ceia, onde Jesus se reuniu com seus discípulos pela última vez, comemorou então o Seder, porque Jesus era judeu, então ele comemorou o Seder, porque ele comemorava a Páscoa. Falou que um de seus discípulos
iria lhe trair e que um de seus discípulos iria negar ele 3 vezes, então que ele seria negado. Também na Quinta-feira Santa acontece o rito de lava-pés, que foi quando Jesus então lavou os pés dos seus discípulos. Ainda então na quinta-feira à noite, Jesus é preso no jardim do Getsemane, que essa prisão foi estabelecida por causa que Judas o traiu. Na sexta-feira santa ocorre todo o processo do julgamento de Jesus e sua crucificação na colina do Gólgota. Acontece também onde nessa passagem então entre a madrugada de quinta para sexta, as 3 vezes que Pedro nega Jesus. E o sábado é marcado como o sábado de Aleluia, que é o dia que antecede a ressurreição de Jesus. E o domingo de Páscoa é o dia da ressurreição, que marca então a Páscoa, que era para os judeus, e enquanto que os judeus celebravam a Páscoa, acontece a ressurreição de Jesus, que marca então para nós cristãos a ressurreição de Jesus. Então aqui é uma curiosidade, então por que a Páscoa nunca acontece no mesmo dia, na mesma data? Por causa que ela é comemorada, foi estabelecido pelo Concílio de Nicéia em 325, que a Páscoa seria comemorada sempre após a lua cheia, o primeiro domingo após a lua cheia do equinócio de primavera. Ou seja, essa data é sempre comemorada entre os dias 22 de março a 25 de abril. Então aqui eu separei também alguns símbolos da Páscoa, que tem uma representação para o cristianismo, símbolos da Páscoa cristã. Então o peixe, que ele era utilizado pelos apóstolos após a ressurreição de Cristo, para indicar que Cristo tinha ressuscitado. O cordeiro, que significa para os cristãos que era Jesus Cristo, que seria sacrificado, assim como os judeus sacrificavam o cordeiro na Pêssach. Jesus então seria o cordeiro dos cristãos. O ramos, que marca então a entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos, que são folhas de palmeiras. A cruz, que se tornou o símbolo oficial do cristianismo, então que é a forma em que Jesus veio a falecer. O pão, que significa então o corpo de Jesus, que Jesus deu aos seus discípulos, que referia-se ao seu corpo. O vinho, que referia-se então ao seu sangue. O círio pascal, que é a grande vela que se acende na Páscoa, que quer dizer que Cristo é a luz de todos, sendo que no círio pascal possui então a letra A de alfa, e o símbolo do ômega. Por que alfa e ômega? Porque alfa e ômega simboliza o começo e o fim. Por quê? Porque quer dizer que Jesus é o começo e o fim. O coelho da Páscoa. Então por que o coelho foi escolhido para ser um dos símbolos da Páscoa? Porque ele é um animal que pode gerar bastante filhotes e traz o significado da fertilidade e da esperança, ou seja, de uma nova vida. E o ovo, ele era utilizado como uma forma de presentear as pessoas dos povos do Mediterrâneo. Eles presenteavam as pessoas com ovos adornados, ou seja, enfeitados com ouro e pedras preciosas, porque o ovo significa uma nova vida, ou seja, a ressurreição. Então aqui é uma breve conclusão que eu separei para vocês. Enquanto que a comemoração judaica relembra a passagem do anjo da morte, que seria a 10ª praga, que possibilitou a libertação dos judeus, ou seja, a passagem de escravos para homens livres, isso para os judeus. A Páscoa cristã, então, relembra o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição. Isto é, então, a passagem da morte para a vida. Eu espero que todos tenham gostado e que todos tenham entendido, e estou à disposição.